Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Python, voltada para as competições de informática. Hoje eu trouxe esse problema aqui, que ele é da segunda fase da OBI de 2022, e o nome dele é câmeras. Uma exposição vai ser montada num espaço retangular, dividido em n por m células dispostas em n colunas por m linhas. Uma célula é o espaço delimitado pela interseção de uma coluna com uma linha. As colunas estão na direção norte a sul e as linhas na direção oeste a leste. Para a segurança das obras, foram instaladas K câmeras em células selecionadas. Cada câmera pode estar apontada para uma de 4 direções: norte, sul, leste ou oeste. Uma câmera observa todas as células da coluna ou linha na direção em que está apontada, a partir da célula em que está instalada, incluindo a célula em que está instalada. A porta da entrada da exposição está na célula mais ao norte e mais a oeste, então sempre no canto superior esquerdo da minha matriz. E a porta da saída está na célula mais ao sul e mais ao leste, então sempre o canto inferior direito da minha matriz. A figura abaixo ilustra um espaço de exposição com 6 colunas, 5 linhas e 5 câmeras instaladas. Então, se a gente for olhar para essas câmeras aqui, fica mais fácil de visualizar o que o enunciado queria dizer quando ele fala que cada câmera está apontada em uma direção e ela observa todas as células na linha ou coluna que ela está apontada. Então, por exemplo, essa câmera aqui, ela está apontada para o sul, dá para ver pelo desenhozinho dela, né? E aí, além do próprio quadrado que ela está posicionada, tudo para baixo até a borda do salão também está sendo vigiado por essa câmera aqui. Essa aqui, que está apontada a oeste, além do próprio quadrado, ela vigia tudo nessa linha que ela está até a borda do salão, e assim com todas as outras câmeras também. Então, esses quadradinhos pintados de cinza aqui, eles são os quadrados que estão sendo vigiados por alguma câmera. E aí, esses pontinhos pretos aqui, eles formam o caminho entre a entrada e até a saída, que não passa por nenhum quadrado que está sendo vigiado. Por que a nossa preocupação é esse caminho, né? Por quê? Preocupado com a segurança, o organizador da exposição deseja saber se é possível que um visitante entre pela porta de entrada e saia pela porta de saída, movendo-se somente nas 4 direções, sem que seja observado por qualquer das câmeras instaladas. Então, basicamente, a gente precisa saber se existe esse caminho aqui, que não passa por nenhuma câmera no meu salão, para saber se dá para roubar algum quadro ou não. Essa é a proposta de problema do exercício. A primeira linha contém 3 inteiros n e mk, indicando respectivamente o número de colunas, o número de linhas e o número de câmeras instaladas. Então reparem na pegadinha, né? A gente está acostumado a receber matrizes, as dimensões das matrizes, né? Primeiro a quantidade de linhas, depois a quantidade de colunas. Mas nesse exercício a gente vai receber primeiro as colunas e depois as linhas. A gente pode modelar essa matriz do jeito que a gente quiser, né? Colocar todas as colunas como elementos de cada linha, ou todas as linhas como elementos de cada coluna. A gente só precisa se atentar na hora de receber essas informações e lembrar que o primeiro número é a quantidade de colunas e o segundo é a quantidade de linhas. Agora, como a gente vai modelar essa matriz, essa inversão não afeta muito. As colunas estão numeradas de 1 a n e as linhas estão numeradas de 1 a m. A coluna 1 é a coluna mais a oeste e a linha 1 é a linha mais ao norte. Então, o que isso aqui quer dizer é só a confirmação do intuitivo, que a primeira coluna é essa e a primeira linha é essa. Cada uma das K linhas seguintes descreve uma câmera e contém 2 inteiros C, L e um caractere D, indicando respectivamente a coluna, a linha e a direção em que a câmera está instalada. Então, do mesmo jeito que linha e coluna para a matriz vem invertido, para a câmera também vem. O caractere D pode ser N maiúsculo, S maiúsculo, L maiúsculo ou O maiúsculo, indicando respectivamente que a câmera está instalada direcionada para o norte, sul, leste ou oeste. Então é só a primeira letra da direção em que ela está apontada. O seu programa deve produzir uma única linha contendo um único caractere, que deve ser S maiúsculo
Se é possível que um visitante entre pela porta de entrada e saia pela porta de saída sem que seja observado por qualquer das câmeras instaladas, ou N maiúsculo caso contrário. Então, vamos pensar aqui, né? Como a gente resolveria esse exercício? Bom, a importância de acompanhar todas as aulas desse curso, né? É o fato de que existem padrões nos exercícios da OBI. Eventualmente, de tanto fazer exercício, você começa a achar esses padrões. E um deles é nessa questão de encontrar caminhos em uma matriz, né? Então, onde que a gente já fez esse exercício em algum lugar? De começar em algum lugar da matriz e tentar chegar em outro. Bom, tirando a parte em que eu tinha um destino na minha caminhada, a gente já fez a lógica de começar em algum lugar da minha matriz e andar quando a gente estava fazendo o jogo do poder. Porque o jogo do poder ele envolvia isso, né? Eu começava com um herói em algum quadrado qualquer da minha matriz. Na verdade, eu tinha que começar como herói em todos os quadrados da minha matriz, né? E aí eu tinha que andar o máximo possível. Quando acabasse as minhas possibilidades de andar, o meu herói morria. E aí eu determinava qual que era o maior poder que ele conseguia acumular, né? Para esse exercício, onde eu tenho um destino, e ele é até mais simples que o jogo do poder, por causa que eu só vou começar sempre de um quadrado só da minha matriz, eu consigo aplicar um raciocínio muito parecido com o do jogo do poder, só que, ao invés de me preocupar no poder do meu herói, que no caso é o poder que ele tá acumulando nessa caminhada que ele tá fazendo, eu só quero me preocupar se no território conquistado, esse foi o termo que a gente usou, pra nunca passar pelo mesmo quadrado duas vezes quando eu tava caminhando com o meu herói. Eu só quero saber se no meu território que foi conquistado, a saída está no território conquistado. E aí, no caso, os empecilhos pra caminhada do meu herói, ao invés de ser monstros que são muito fortes, vão ser os quadrados que estão sendo vigiados pelas câmeras. Então, guardadas as devidas proporções, né, na hora de fazer comparações entre o jogo do poder e esse exercício aqui, a gente consegue aplicar aquela mesma lógica lá de crescer um território, começar por um ponto e crescer um território até eu não conseguir mais, para descobrir se eu consigo sair da entrada e chegar na saída. Como é que ficaria esse tipo de resolução? Bom, vamos começar do começo, que é recebendo a entrada, né? Então, primeira linha da entrada, a gente vai ter o quê? A quantidade de colunas da minha matriz, a quantidade de linhas e a quantidade de câmeras. Vão ser todos os números inteiros, na mesma linha, separados por espaço. Beleza. Aí eu vou ter o meu salão e eu vou criar ele como sendo várias linhas e cada linha vai ter um zero guardado na minha coluna. Então, inicialmente eu vou ter, por exemplo, no caso dessa matriz aqui, que ela é 6 por 6, o meu salão vai ser diversas listas com 6 zeros.
cada zero desse tá em uma coordenada do meu salão. Então ele tem... As coordenadas dele são expressas pela linha que ele tá e coluna que ele tá. E um valor zero guardado em alguma célula do meu salão, pra mim vai significar que o meu herói, entre aspas, que pra esse exercício tá mais por bandido, né? Ainda não passou por essa célula. Essa multiplicaçãozinha aqui, ela pode ser nova pra vocês, mas caso vocês não sabem como funciona essa multiplicação de elementos de uma lista, né? Posso mostrar aqui rapidinho, abrindo um console Python. Acho que dá pra aumentar a fonte aqui? Isso aí. Abrindo um console Python aqui. Se eu tiver, por exemplo, uma lista com o elemento 0 dentro e eu multiplico por 20 não, por 5. O resultado dessa operação é uma lista com 5 zeros. Então é assim que o Python faz multiplicação entre uma lista e um número. E aí por que eu não faço então? Por exemplo, supondo que eu tenho colunas e linhas, vai ser 6 e 5, que é o caso desse exemplo aqui. Por que eu não faço assim então? Ah, eu vou ter uma quantidade de zeros que é igual a colunas, isso para cada linha. Opa. E aí, o resultado dessa operação aqui, ele é 5 arrays preenchidos com 6 zeros cada, que teoricamente, coloquei uma linha aqui a mais, teoricamente é a mesma coisa que modelar esse salão fazendo esse list comprehension aqui. Por que na hora... Por que na hora de fazer cada linha, eu tô usando uma list comprehension, ao invés de multiplicar de novo, né? Por causa que como cada elemento da minha lista vai ser outra lista, e aí eu tô multiplicando referências a listas, o que vai acontecer é que cada um desses elementos da minha matriz, ele tá fazendo referência a uma única lista, que é o resultado dessa operação aqui. Aí o que eu tenho nessa matriz que parece ser equivalente a isso aqui, na verdade são 5 referências à mesma lista. Como é que eu posso ver isso, né? Se eu, por exemplo, tentar trocar aqui... Caramba, eu não... Não guardei essa informação aqui. Aí, tem uma lista aqui. Eu vou mudar. Teoricamente, só o valor na primeira linha, na primeira coluna. Então seria esse cara aqui, para 1. Vou fazer essa operação aqui. Vamos ver como ficou minha lista agora? Ó, em todos os elementos da minha lista, o primeiro elemento ficou mudado para 1. Porque o que na verdade tem na minha lista aqui são 6 referências para a mesma listinha que é esse elemento aqui. Então se eu quero que cada uma das 5 linhas do meu salão seja um elemento diferente, seja realmente uma linha diferente, eu posso fazer esse produto aqui para dar uma encurtadinha na minha criação do meu salão, mas eu não posso encurtar demais fazendo isso aqui, porque senão eu vou ter referências duplicadas ao invés de realmente diferentes listas, né? Por isso que a maneira mais curtinha de criar o meu salão é esse produtinho de lista, mas também dentro de uma list comprehension. Aí depois de receber
esses 3 valores iniciais aqui, eu vou receber uma quantidade de câmeras que é igual a quantidade de câmeras. E cada câmera ela vai ter a sua coluna, a sua linha e a orientação dela, para onde ela está apontando. Isso tudo vai vir na mesma linha, separado por espaço. Coluna e linha são números inteiros. E aí, aproveitando já que eu estou fazendo essa conversão, eu também vou corrigir a minha questão de índices, né? Porque quando eu falo da coluna 1, eu quero dizer a coluna do índice 0. Quando eu falo da linha 1, eu quero falar da linha do índice 0. Então, já corrijo as duas coisas de uma vez. A conversão e de número para índice. Aí qual é o impacto que cada câmera vai ter no meu salão, né? Bom, a partir da posição da minha câmera, vou colocar visão para ficar mais aplicável. A partir da posição da minha câmera, então esse aqui vai ser o valor inicial desse visão câmera. Todos os quadrados até bater na borda do salão vão estar sendo vigiados por essa câmera. Aí eu tenho que sinalizar de alguma forma no meu salão que aquele quadrado ali está sendo vigiado e o meu herói, entre aspas, nunca vai poder passar por lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou, enquanto a visão da minha câmera estiver dentro dos limites do meu salão, então enquanto a linha que a minha câmera está olhando agora estiver entre 0, inclusivo, e linhas, exclusivo, e a coluna que a minha câmera está olhando agora estiver entre 0, inclusivo, e 1, e colunas, perdão, exclusivo, eu vou marcar no meu salão que naquelas coordenadas estão na mesma linha que a minha câmera está olhando, na mesma coluna que ela está olhando, o quadrado está sendo vigiado. É isso que um -1 em alguma célula vai querer dizer no meu código. Que aquela célula está sendo vigiada e não dá para passar por lá por nada. E aí eu vou ter que eu vou avançar a minha visão para o próximo quadrado. Então, por exemplo, essa câmera aqui que está posicionada na linha 2, coluna 1 e apontando para o sul. Eu vou sinalizar no meu salão que o quadrado onde a câmera está sendo vigiado. Aí eu vou avançar um quadrado para baixo aqui por causa que a câmera está apontando para o sul. Essa aqui que está para o norte, eu avanço para cima. Essa para o oeste, avanço para a esquerda. Essa para o leste, eu avanço para a direita. Como é que eu vou saber, como é que eu vou relacionar, né, no meu código? Cada direção, então cada letrinha maiúscula que eu vou receber como orientação, com para onde eu vou no meu avanço de visão. Eu vou criar aqui um dicionário que vai ser chamar orientações. Como chaves ele vai ter as orientações, então norte, leste, sul e oeste. E aí o elemento atrelado a cada direção vai ser para onde eu vou se eu estiver olhando para aquela direção. Então, se eu estou olhando para o norte, eu vou subir uma linha e não vou alterar a minha posição em relação à minha coluna. Ou seja, eu vou subir uma linha, vou retroceder uma linha, eu não vou mudar nada na minha coluna.
Se eu estiver olhando pro leste, eu não vou mudar nada na minha linha, mas eu vou avançar um na minha... Não, perdão, eu não vou mudar nada na minha coluna, né? Não, é isso aí. Eu não vou mudar nada na minha linha, mas na mesma linha eu vou trocar de coluna. Eu vou pra essa coluna aqui. Se eu estiver olhando para o sul, eu vou para a próxima linha, então descer uma linha é mais um. E não vou mudar nada na minha coluna. Aí por último, se eu estiver olhando para o oeste, eu vou voltar uma coluna, me mantendo na mesma linha. Aí de todas as orientações, a orientação da câmera, a minha progressão no caso, vai ser dada pela orientação que o usuário informou. Depois de marcar aqui esse quadrado que eu estou tratando agora está sendo vigiado, eu vou pro próximo. Então, esse modificador aqui, no valor da linha, eu vou somar no primeiro elemento desse parzinho ordenado, que é a posição da linha. E aí, o segundo elemento de orientação, que é o valor que eu vou modificar na minha coluna, eu somo na coluna. Isso para todas as câmeras. E aí, quando eu terminar esse for aqui, eu vou ter o meu salão. Todos os quadrados onde eu posso andar, mas eu não andei ainda, vão ter um número 0 guardado naquela célula. E aí toda célula que está sendo vigiada por uma câmera vai ter o menos 1. Então agora tudo que eu preciso fazer é começar em algum lugar a minha jornada, que sempre vai ser por aqui, andar o máximo que eu posso e ver se no final, em tudo que eu andei, a saída está entre os quadrados que eu andei. Então eu vou fazer assim. 0 representa que eu ainda não passei por aquele quadrado. Menos 1 representa que eu não posso passar por aquele quadrado de jeito nenhum. Aí eu vou criar uma lista, que no caso, no jogo do poder, era os vizinhos, alguma coisa assim que eu nomeei. No caso vai ser a borda, a bordinha do meu terreno que eu já conquistei, né? Então quando eu cheguei, por exemplo, aqui. Quando eu já tiver chegado aqui, já vou ter feito tudo isso aqui, todo esse caminho aqui. Aí a bordinha do meu terreno vai ser esse quadrado aqui. E aí quando eu sei a borda, eu sei que eu posso vir pra cá e pra cá. Mesma lógica do jogo do poder. Vou criar. Então, esses células na borda. Borda do território, vai. Acho que fica melhor esse nome. Aí eu vou começar a andar. Então eu vou colocar o meu herói nessa célula aqui, na primeira linha, primeira coluna. Só que é óbvio, né, que só se lá não tiver um menos 1. Porque se tiver o menos 1, então eu não posso. Eu não posso nem entrar para começo de conversa, né? E aí, no caso, a minha resposta já é óbvio que não dá pra roubar nada. Então, se no meu salão, na linha 1, coluna 1, eu ainda não andei, mas eu posso andar, porque é 0 e não menos 1, então, a primeira linha, primeira coluna, vai ser o primeiro quadrado que o meu herói conquistou. E aí, os quadrados por onde eu já passei, eu vou
sinalizar isso com 1. Então, em toda célula onde tem o número 1, quer dizer que eu já passei por lá. E aí, as coordenadas 0, 0 vão para a borda do meu território, porque foi lá que eu comecei a minha jornada. Agora que eu já coloquei o meu herói aqui, eu vou andar infinitamente. Então, enquanto a borda do território tiver células, eu vou expandir. Eu vou andar mais. Mas também eu não preciso andar só até eu não conseguir mais. E aí depois eu vejo se eu cheguei na saída ou não. Para deixar meu código mais eficiente, eu posso ver se a saída, que está sempre na última linha, a última coluna. Então, no salão, na última linha, na última coluna. Se eu já passei pela saída, não tem mais necessidade de continuar andando. Então, break. E eu já tenho a minha resposta. Agora, se eu ainda tenho borda, então se eu ainda posso expandir o meu território, que eu já passei, e eu ainda não passei pela saída, eu vou continuar tentando chegar lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou loopar por todos os quadrados da minha borda. E aí eu vou tentar andar em todas as direções para ver, se o quadrado existe, 2, se ele não estiver sendo vigiado por nenhuma câmera, e se essas duas condições forem verdade, então eu vou passar por aquele quadrado, e esse quadrado vai entrar também para o meu território conquistado. Para cada quadrado atual, então, eu vou querer andar em todas as direções, norte, sul, leste e oeste, para ver essas duas coisas que eu falei. Ou seja, esse dicionário que eu criei aqui em cima, que eu estava usando para progredir as visões da minha câmera, de cada câmera e traçar essas linhas delas aqui, eu vou usar de novo agora. Porque eu vou fazer para cada quadrado atual, eu vou ir tanto para norte, leste, sul e oeste. E ver se o quadrado naquela direção existe. Então, para cada orientação, em orientações, ponto values, porque eu quero usar esses valores aqui. Eu vou ter que o meu possível vizinho, não sei nem se ele existe, vai ter as coordenadas a mesma linha do meu quadrado atual, só que somado com o modificador na linha da minha orientação. E a coluna dele vai ser a mesma coluna do meu quadrado atual, somado com o modificador na coluna da minha orientação. Para cada possível vizinho, eu quero ver duas coisas então. Se não é verdade que essas coordenadas aqui são válidas, então se... Vou copiar isso aqui, mas é a mesma coisa. Se não for verdade que a linha do meu possível vizinho está entre 0 inclusivo e linhas exclusivo, e a coluna do meu possível vizinho está entre 0 inclusivo e colunas exclusivo, então essas coordenadas aqui não são válidas. Eu tentei olhar, por exemplo, eu estou nessa célula aqui, aí eu tentei olhar para cá, que é uma célula que não existe. Nesse caso eu vou dar continue, porque não tem nada para fazer.
Mesmo se as coordenadas existem, se no meu salão, na linha do meu possível vizinho, na coluna dele, estiver sendo vigiado por uma câmera, ou melhor, não for quadrado não vigiado e que eu não passei, também não tem nada pra fazer. Porque ou tá sendo vigiado, e nesse caso eu não posso ir, ou eu já passei, e nesse caso eu não vou voltar. Então eu só vou mudar no meu salão, nas coordenadas do meu vizinho, pra um indicando que eu já passei, se eu não passei e não tá sendo vigiado. Aí, como agora eu vou passar por esse quadrado, eu consegui expandir o meu território, eu vou colocar as coordenadas desse possível vizinho, que eu confirmei que realmente existe, na borda do meu território. Vou repetir esse loop até ele parar, ou por causa que acabou a borda, então eu andei o máximo que eu tinha pra andar, ou por causa que eu passei pela saída. E no final, a saída do meu programa vai ser S maiúsculo se eu passei pela saída, que é essa condição aqui, no meu salão, na última linha, última coluna, tá guardado o número 1 naquela célula, quer dizer que eu passei por lá. Mas se eu não passei, aí eu vou printar não, porque não é possível. Beleza? Vamos ver se esse código funciona. Então, esse caso aqui, eu tenho um salão que ele vai ter 4 colunas, 5 linhas e 2 câmeras. A primeira câmera, ela tá na coluna 2, linha 2, apontada pro oeste. É essa aqui. A segunda câmera, ela tá na coluna 3, linha 3, apontada pro leste. É essa aqui. E aí, nesse caso, não é possível passar da entrada pra saída, por causa que essas duas câmeras aqui, elas estão fazendo um paredão aqui, nesse bloquinho, né? Para esse caso de teste aqui, o próximo, eu tenho 5 colunas, 4 linhas e 2 câmeras. A primeira câmera tá na coluna 2, linha 3, essa, apontada para o norte. A segunda tá na coluna 4, linha 2, apontada para o sul, essa aqui. Como dá pra ver pela figura, tem esse caminho de cobrinha aqui, que dá pra fazer. Então, nosso programa deve dizer que sim, é possível ir da entrada até a saída, desviando de todas as câmeras. Tudo isso aqui é esse modelo denunciado, que a gente já sabe que é possível. E o nosso programa vai dizer também que sim, é possível passar da entrada para a saída, nesse exemplo aqui, sem passar por nenhuma câmera. E o nosso código está correto, então. Quaisquer dúvidas, deixe nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.